Fala pessoal, tudo bem aí com vocês, né? Dando continuidade à nossa aula anterior, né? Então, relacionada aí ao nosso conteúdo de medidas de tendência central, tranquilo? Então, a gente estava falando que de dados agrupáveis, né? Dados agrupados aí do que? De uma variável contínua. Então, essa variável contínua aí, né, são dados que estão o quê? Agrupados por classes de valores, né, em intervalos aí. Então, para a gente calcular, né, a média aritmética aí, né, de quem? Né, dos dados agrupados para uma variável contínua, né, a gente precisa primeiramente calcular, né, quem que é o ponto médio da minha classe. Certo? O ponto médio é dado pelo limite, né, inferior mais o limite superior dividido aí por 2. Tranquilo? Então, né, a gente viu que, né, uma tabela de distribuição, né, com intervalos, então isso é chamado, né, de variável contínua aí, certo? Então aqui a gente tem os dados, temos nossa frequência, então o somatório aqui, que é o nosso total, da nossa frequência absoluta, é 18. Então frequência absoluta, pessoal, a gente chama de FI aí, minúsculo, tranquilo? E para a gente tirar a média, pessoal, a gente precisa encontrar quem que é o ponto médio entre meu limite inferior e meu limite superior e dividir aí por 2. Então a gente vai achar o ponto médio dessa classe. Tranquilo? Então a gente 1,59 mais 1,65, a gente vai ter um ponto médio aí de 1,62. Mas para que tudo isso, né? Vocês vão me perguntar. Depois que a gente vai ter, né, o ponto médio, a gente precisa criar uma coluna que vai ser o quê, né? Vai ser o nosso xi vezes quem é a nossa frequência. Então, beleza, quem que é o nosso xi aqui? O nosso xi é o ponto médio, certo? Então, 1 vezes 1,62 vai dar 1,62. 1 vezes 1,68 vai dar 1,68. Certo? Aqui, ó, 10, certo? 10 vezes 1,74 vai dar 17,4. Então, o somatório aí, né, do produto entre o ponto médio e a nossa frequência, né, a gente vai dividir aqui pelo somatório de quem? Da nossa frequência absoluta, é o número total de observações aí. Então, aqui a gente tem um somatório de 31,62 dividido aí pelo total de 18, vai dar uma média aí de 1,757, podemos aproximar, né, para 1,76. Então, beleza, então eu deixei o exercício para vocês relacionado a essa variável contínua, né? Então, espero que vocês tenham feito aí. E chegamos o quê? Né? Na moda. Como calcular a moda aí para dados agrupáveis, né? E com essa variável aí contínua. O que a gente precisa fazer? Então, o valor que aparece com maior frequência em um conjunto, né? O que é a moda? É o que mais aparece, né? O que tem mais frequência aí entre os meus dados. Então, podemos observar o quê? Que eu possuo 3 classes, certo? 3 classes. E observando nossa frequência simples, também de chamada frequência absoluta, temos o quê? Né? Que a maior frequência minha é o 18 aqui. Então, beleza. Então, a minha moda está o quê? Nessa segunda classe. Mas vamos calcular, né, essa moda. Então, é chamado o quê? De classe modal, a classe que apresenta a maior frequência, e pela fórmula aí de Kreuzberg. Então, a gente vai utilizar o quê? Que a moda vai ser o quê? Né? O limite inferior da classe modal, mais quem? Né? A frequência modal, simples, certo? Então, a frequência simples modal, então F minúsculo é nossa frequência simples, menos a nossa frequência anterior, dividido aí por 2 vezes a frequência modal, certo? Menos quem? Na frequência anterior, mais a frequência posterior aí. Então, observando aqui, a gente sabe que a classe modal nossa vai estar o quê? Nessa segunda classe, porque a frequência simples, né, que a gente tem a maior frequência, está nessa segunda classe. Mas quem que é a classe modal? Certo? Então, beleza, a gente tem aqui, ó, a nossa frequência, certo? Quem que é o limite inferior da minha classe? Então, observando o intervalo aqui da minha classe, eu vou ter que o meu limite inferior, e esse é o limite superior. Então, o limite inferior vai ser o 4 aí. Tranquilo? E quem que é a frequência posterior? Frequência posterior é o que vem após exatamente isso.
né? Então vai ser o 10. E quem é a nossa frequência anterior, né? Vai ser o 6. A partir do momento que a gente conseguiu observar, né, esse estudo, né, esses dados aí da nossa tabela de distribuição, certo? A gente consegue, né, transportar aí, né, para a nossa fórmula, né, a fórmula de Krusper aí. Tranquilo? E onde L minúscula é dado pelo limite inferior da classe modal, né, FMO vai ser a frequência simples da classe modal, F ante aí significa frequência simples da classe anterior, né, F post aí significa frequência simples da classe posterior, né, à classe modal. E o H, quem que é o H? Né? A amplitude do nosso intervalo. Né? Como a gente calcula, né, a amplitude do nosso intervalo? A amplitude do nosso intervalo vai ser o quê? O limite superior mais o limite inferior dividido por 2 aí. Certo? Então a gente vai ter o quê? É exatamente isso. Se a gente fazer o quê? O limite superior mais o limite inferior dividido por 2, a gente encontra o quê, pessoal? A gente vai encontrar o quê? Nós vamos encontrar, né, a classe modal, né, a gente vai encontrar a amplitude da classe? Não, certo? Se a gente fazer isso, a gente encontra o que? Exatamente isso, né? Que seria o ponto médio da nossa classe, certo? Que é o limite superior, né, mais o limite inferior aí, dividido por 2, então a gente encontra a média da nossa classe. Então, tranquilo aí. Então, quem que é a amplitude da minha classe? É o limite superior menos o limite inferior. Então, podemos saber o quê? Que a amplitude da nossa classe vai ser 6 menos 4 aí, né, vai ser 2. Então, a amplitude da classe é 2 aí. Então, a gente tem todos os dados. Agora é somente, né, a gente substituir aí na fórmula. Então, beleza, existe, né, alguns passos para poder aplicar, né, a fórmula de Krusper. Então, beleza. Então, o primeiro passo é verificar a classe com maior frequência, né? Então, a gente observou o quê? Que a segunda classe é o que possui, né, a maior frequência. Então, se possui mais frequência, ali é chamado, né, aquela classe modal aí. Segundo passo, pessoal, é utilizar o quê? Né? Identificar quem que é o nosso limite aqui, né? Que é igual a 4, né, o limite inferior, né, e quem que é a nossa frequência modal, né, quem que é a nossa frequência anterior. Então, frequência modal é o que? Né, é o que está na nossa classe modal. Então, quem que é o limite inferior da classe? O limite inferior é exatamente isso, né, vai ser o 4 aqui. Então, para não confundir, aqui vai ser um L maiúsculo aqui, inferior, certo? Limite inferior. Então, beleza. Quem que é a frequência posterior? É sempre posterior ao quê? O análise aonde está a nossa classe modal. Tranquilo? Então, o que vamos precisar ser feito? Então, a gente encontrou a classe modal, né? O que vem anteriormente chamado de frequência anterior, certo? O que vem depois dessa frequência modal, né? A gente tem a frequência posterior. Tranquilo? Então, a gente vai fazer o quê? A formulinha vai ser, né, a moda, né, a classe modal. A moda vai ser igual ao limite inferior da moda. O que é o limite inferior da moda? Exatamente isso, ó, 4. Né, 4 mais quem? Né, mais observando quem que é a frequência modal. A frequência modal vai ser 18. Né, e quem que é a nossa frequência anterior? A frequência anterior vai ser 6, 18 menos 6. Dividido aí por quem? Né, dividido pelo que? 2 vezes a frequência modal. 2 vezes 18 menos quem? Menos a frequência anterior mais a posterior. Então, a frequência anterior vai ser 6, né? E a frequência posterior aí vai ser 10. E tudo isso sendo multiplicado aí por 2, certo? Então, resolvendo, né, fazendo essa resolução aqui, a gente vai encontrar que a nossa moda vai ser o quê? De 5,2, certo? Então é o termo, né, o nosso valor, nosso dado que mais aparece aí, né, através desse cálculo de moda, né, utilizando a forma de Krusper aí. Então, beleza, aqui eu tenho, né, uma distribuição de frequência de estatura de 40 alunos da faculdade, né, faculdade A de 2007.
Então aqui temos, né, a nossa coluna relacionada aí à altura, né, em centímetros. Então beleza, frequência absoluta a gente tem aqui, o somatório é igual a 40. Beleza. Então quando a gente está trabalhando, pessoal, com medida de tendência central, né, de variável contínua, de dados agrupados, né, para a gente tirar a média, né, dessa distribuição, a gente precisa encontrar quem que é o ponto médio entre a minha primeira classe, né, quem que é o ponto médio entre a segunda classe. E beleza, e após isso, né, a gente precisa fazer o produto entre quem? Né? Entre a nossa frequência absoluta, né, vezes aí o ponto médio. Então vou ter o quê? 4 vezes, né, uma coluninha aí de xi vezes fi, né, xi do ponto médio e fi de frequência absoluta. Então 4 vezes 152, 608, com a 9 vezes 156 a gente tem 1404. Então, se a gente calcular essa média, né, a média vai ser o quê? Né? A média vai ser o somatório entre o produto da nossa frequência absoluta com o ponto médio. Então, o somatório aí, né, de quem? Né, de F, né, Fi, vezes quem? Xi, dividido aí por quem? Pelo somatório de quem? De Fi, né, ou número de observações. Então, beleza. Observando, pessoal, né? Quando a gente está falando de moda, né? A moda é o que mais se repete. Tranquilo. Então, quem que é a minha classe aí que possui a maior frequência, né? Qual classe que a gente pode, né, chamá-la de classe modal aí? Então, aqui a gente pode observar que a gente tem a maior frequência. Se ela é a maior frequência, né, nós temos que a classe modal está neste intervalo aqui. Beleza. Então, se ela está ali, a gente vai utilizar o que? Né? Como a gente está trabalhando por dados, aí, por intervalos, com a variável, né, contínua, a gente precisa utilizar a forma de Kreuzberg, certo? Que a moda é igual ao limite, né, da classe modal. Então, o que é o limite inferior da classe modal? Né? 158, então aqui vai colocar 158, mais quem? Quem que é a nossa frequência modal? Nossa frequência modal é exatamente isso, é 11. Então, beleza, menos a frequência anterior. Quem que é a nossa frequência anterior? Nossa, que bacana, é o nosso 9 aí. Dividido por 2 vezes, né, a frequência modal, a gente encontrou que é o 11. Menos a nossa frequência anterior. Quem que é a frequência anterior? Então, aqui a nossa frequência anterior e aqui a nossa frequência, né, posterior, certo? Aqui o nosso limite inferior, tranquilo? Então, show de bola então, né? Então, o que a gente faz? A gente tem todos esses dados, somente agora, né, colocar aí na nossa fórmula de Kreuzberg. Tranquilo? Então, aqui a gente vai ter que, né, a nossa moda, né, que está no intervalo, né, na classe o quê? A terceira classe, né, a moda vai ser né, o dado que mais vai aparecer, né, através deste cálculo, vezes quem aqui, né, vai ser, né, o nosso 159,6. Lembrando quem que é o H, pessoal, né? O H aí é o nosso, né, limite superior menos quem? O limite inferior. Temos o que? Amplitude da classe. Então, qual que é a amplitude dessa classe? Eu vou ter 158 menos 154. Então, a gente tem que aí que a amplitude dessa classe vai ser o que? Exatamente 4 aí. Então, beleza. Então, agora vamos entrar o que? No cálculo de mediana, né? Lembrando que a mediana nada mais que é o centro, né, da nossa, né, dos nossos dados coletados. Então, o mediano quer dizer o que? Né? Que está né, o meu dado central aí. Então, beleza, agora para calcular a mediana, né, para dados agrupados, né, com variável contínua, a gente vai utilizar a nossa queridinha fórmula aí, tranquilo? Então, vamos ficar por aqui, né? Na próxima aula a gente já entra aí, né, especificamente, né, com mediana aí de dados agrupados com variável contínua. Então, um grande abraço aí e até a próxima aula.